Bom dia, estamos aqui novamente para falar a respeito do livro que nós estamos lendo, que é o Sete Aspectos da Igreja, né? E compartilhar com você. Nós demos uma introdução, esse é o nosso primeiro vídeo e queremos que você possa compreender que nós estamos fazendo isso para a edificação da igreja. E hoje nós vamos falar do primeiro ponto, né? Primeiro ponto dos sete aspectos da igreja, ok? Como nós estamos lendo sobre essa questão, né? Lendo alguns livros, e esse aqui é um livreto, eu queria que você compartilhasse essa palavra, ok? Os sete aspectos da igreja. O livro de Efésios revela vários aspectos da igreja. E neste livreto, nós vamos considerar sete aspectos. O corpo é um deles, o novo homem, a noiva, a família, o reino, o lugar de habitação de Deus e o guerreiro. Então nós vamos falar a respeito desses sete aspectos, ok? E eu gostaria que você visse o primeiro aspecto, o corpo, ok? De acordo com Efésios 1, 22 e 23, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Foi nesse único corpo que judeus e gentios foram reconciliados com Deus, e por intermédio da cruz. Efésios 2, versículo 16. Nós, os crentes, fomos reconciliados não somente para o corpo de Cristo, mas também no corpo de Cristo. Todos fomos reconciliados num único corpo. Como temos visto, as pessoas com dons são para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo, e essa edificação o corpo está crescendo para a edificação em si mesmo, em amor. A expressão de Cristo como vida nesse corpo, né? Expressando Cristo como vida nesse corpo. Então, como o corpo, a igreja, precisa de vida, sem vida nosso corpo físico se tornará um cadáver. O mesmo é verdade com relação ao corpo de Cristo. Alguns argumentos e algumas pessoas argumentam que o corpo é apenas um símbolo, uma figura, não uma realidade divina. Está totalmente errado dizer que nosso corpo é um símbolo e uma figura. Totalmente errado, ok? Mas o corpo de Cristo é uma realidade, pois nosso corpo simboliza o corpo de Cristo, né? Nosso corpo, ele simboliza o corpo de Cristo. Dizer que o corpo de Cristo é apenas um símbolo indica uma falta de compreensão adequada daquele que mantém essa opinião. Não veem que verdadeiramente a igreja é o corpo de Cristo e certamente Cristo é real. Como pode aquele que é real expressar-se por meio de um corpo simbólico, né? Isso aí é ridículo, não é verdade? Então, a gente não consegue entender isso. Para que Cristo ser expresso, ele precisa ter um corpo vivo, real. Não expressamos Cristo esforçando-nos para corrigir ou nos aperfeiçoar, mas, mediante tais esforços, podemos expressar somente o nosso próprio caráter. Se quisermos expressar Cristo, precisamos de vida, da vida de Cristo. Precisamos da vida de Cristo e precisamos de Cristo como um Espírito vivo para que Ele, dentro de nós, viva exteriormente. Não é isso? Então aqui nós vimos que isso não é uma correção exterior, um aperfeiçoamento. É uma experiência de Cristo
como nossa vida interior, certo? Anticristo como nossa vida interior. Cristo é o Espírito que dá vida, vivendo dentro de nós e exteriormente, exteriorizando. Isso faz seu corpo para a sua expressão. O que expressamos como corpo de Cristo não é nosso caráter, mas o próprio Cristo como vida. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter compreendido que o corpo de Cristo é também um aspecto, mas o corpo de Cristo é para ser expressado em vida e natureza. O caráter de Cristo é que deve aparecer, e não o nosso caráter, e não o nosso fazer, e não o nosso esforço, certo? Que Deus abençoe você e que no próximo aspecto você possa ganhar um pouco mais do que seja o corpo de Cristo. Jesus é o Senhor.